O Livro dos Espíritos, da volta do espírito à vida corporal, pergunta 390. Antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade no modo de pensar, à proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Pergunta 391. A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque dispares dos deles são os seus sentimentos. Entretanto, a consciente da sua superioridade não alimenta o ódio nem inveja contra o outro, limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Esquecimento do passado. Pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição se recordasse do que as tinha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado, reconhece justa a situação em que se acha e busca então numa existência capaz de reparar o que vem transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar, ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na sua nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe foi dado por guia nessa outra existência se esforçará pelo levar a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita, perdão, à resistência àqueles pendores. Pergunta 394.
Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativamente é, em geral, a felicidade. Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso, visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores do que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de género diverso dos nossos. Entre nós, o rico, conquanto não sofra as angústias das necessidades materiais, como o pobre, nem por isso se acha isento de tribulações que lhe tornam, amarga a vida. Pergunto então, na situação em que se encontram, os habitantes desses mundos não se consideram tão infelizes quanto nós, na em que nos vemos e não se lastimam da sorte, olvidados de existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos, entre os de que falas, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhes permite fruir. Outros, há porém, cujos habitantes acham-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra. Não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam pela razão mesma de se não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. No esquecimento das existências anteriores, transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina. Nos mundos superiores, quando o recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveriam ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o de nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira; em outros, nos exaltaria o orgulho, piando-nos, em consequência, o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que é necessário e basta: a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos das dos outros homens, do que resultariam também os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, onde só reina o bem, a reminiscência do passado nada tem de dolorosa. Tal a razão porque nelas as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa então, como já dissemos, de mau sonho.